Olá, turma. Vamos dar continuidade a mais uma aula de Excel. E hoje a gente vai falar de relatório. Para o vídeo não ficar muito longo, eu trouxe já uma tabela aqui de vendas. E eu fiz aqui embaixo algumas tabelas que mostram para mim, por exemplo, quantos produtos A foram vendidos. Então aqui eu já utilizei a função CONT-C para contar a letra A, né? Então eu sei que vende 3. Fiz a mesma coisa com os outros produtos. E aqui eu fiz a mesma coisa com o fornecedor. Lembrando que nessa tabela eu fiz em relação à quantidade, tá? E não ao valor unitário. Então eu quero saber a quantidade de produtos que o João vendeu. Então eu tive que fazer a soma em relação ao nome do João. Então eu utilizei o soma C. Aqui eu fiz na realidade o porcentagem. Como que a gente faz a porcentagem? A gente pega essa quantidade e divide pelo total, tá? Porém aqui, ó, ela não está formatada a célula, ela está em decimal. Então eu venho aqui e clico em porcentagem, tá? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque os relatórios normalmente são feitos de gráficos. Então a ideia aqui é trabalhar com gráficos. Então eu vou clicar em fornecedor e vou clicar em porcentagem para a gente poder criar o gráfico, tá? Então a gente vai inserir o gráfico de pizza mesmo. Opa. Novamente, tinha pegado o total, tá? Então, agora sim. Aqui. Aí, nesse caso, pessoal, vocês podem estar trabalhando, tá? Com o formato do gráfico, tá? Aí vocês escolhem qual que vocês acham melhor. Aqui, na realidade, a gente pode trocar gráfico de vendas. Então, eu tenho um gráfico aqui, simples. Quiser estar alterando a legenda, tá? Aí fica a critério, ok? Aqui também eu vou fazer um novo gráfico também. Vou fazer um gráfico diferente aqui. Fazer um gráfico de barra. Coloquei. Posso trocar o título, né? Aqui eu tenho dois gráficos, então vocês podem formatar, pessoal que trabalha aí, que quer personalizar essa parte de rótulos, né? Pode estar personalizando esse rótulos. Então, aqui a unidade principal está de meio centímetro. Posso estar colocando de 1, iniciar no 0. Aqui termina no 4, tá? Então, vocês podem estar personalizando aí o gráfico de vocês, tá ok? Eu vou copiar. Aqui, ó, eu vou trazer aqui para um relatório, né? Vou trazer os meus gráficos aqui para fazer o relatório. Vou ajustar aqui para ficar visível aqui, né? Poderia também estar diminuindo o zoom. É claro, vocês podem fazer vários relatórios, vários gráficos, né? Eu fiz aqui em relação a vendas de fornecedor, eu fiz em relação à quantidade de produtos. Isso aqui é um relatório simples, tá? Aqui, ó, se vocês quiserem diminuir aqui, ó, por exemplo, vou selecionar todas as células e vou diminuir aqui o tamanho aqui de um, ó, ele diminui das outras também, ó, tá? Não foi. Aí, agora foi.
tá? Não tinha selecionado a letra. E aqui, ó, por exemplo, eu posso colocar uma cor aqui, ó, no relatório. Na verdade, vocês podem, às vezes, escolher o tamanho de uma folha, né? Dependendo da quantidade gráfica que você tem. Aí você pode colocar uma cor. Eu vou colocar aqui uma caixa de legenda. Isso aqui seria um relatório simples, manual, né, pessoal? Mas eu também posso trabalhar também com relatório interativo, tá? Com relatório aí dinâmico. Então, vocês conseguem fazer de uma forma simples esse relatório, através dos gráficos e também um relatório em forma de interativo, que é o que eu gosto, tá? Então, para a gente trabalhar, eu vou colocar aqui, eu vou pegar essa tabela aqui, vou transformar ela em tabela dinâmica. Tabela dinâmica. Vou abrir uma nova planilha. Ok. Nessa planilha eu vou pegar os fornecedores. Ok. E eu vou pegar o valor unitário. Tá? Aqui na realidade ele não está configurado. O valor unitário seria quantos que eles venderam, né? Então aqui eu teria que configurar aqui para moeda, tá bom? Isso pode estar configurando. Eu vou pegar aqui, eu vou colocar, vou mudar o título aqui, tá? É quanto que o João José vendeu, então eu vou chamar de faturamento, quanto que eles faturaram, tá? E aqui eu vou puxar de novo esse valor unitário, só que agora eu quero uma porcentagem, tá? Referente a esse faturamento. Então aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito, selecionei, cliquei com o botão direito, tá? E vou colocar aqui, mostrar valores como percentual total geral, tá? Isso aqui vai ajudar se você for fazer depois, se você fazer um gráfico, né? Então dá para você fazer isso também. E eu vou pegar também, de novo, esse valor unitário e vou colocar como desempenho. Por que que eu vou colocar como desempenho? Quem vendeu mais, né? Aqui nesse desempenho, pessoal, eu posso formatar. Deixa eu pensar aqui. Eu vou formatar aqui com formatação condicional. Porque aí eu vou colocar como barra de dados. E nessa barra de dados, ó, mostra para mim esses valores, ó. Quem tá maior, quem tá menor. Tá? Então dá para fazer essa barrinha aqui para acompanhar o rendimento. Tá ok? Deixa eu só confirmar aqui. Se eu colocar como moeda, formatação condicional, barra de dados. Ok. Vou colocar um azul. Perfeito. Agora eu vou criar uma nova tabela aqui do lado. Só que eu não quero esses valores, tá? Então eu vou tirar os valores da tabela. Eu quero o ano. Então eu vou pegar esse ano aqui, vou colocar em linha, tá? E aqui, ó, deixa eu diminuir isso aqui para vocês observarem. Ok. Apareceu para mim os 2 anos, tá? Por que que eu tô fazendo isso? A gente vai trabalhar como se fosse aquele botão da macro, só que agora a gente vai usar uma coisa muito mais fácil, né? Que é em relação à tabela dinâmica. Então aqui, ó, eu vou em analisar, só confirmando aqui.
inserir segmentação de dados. E aqui eu vou colocar data. Ok. Aqui, quando eu coloco data, pessoal, se eu clicar aqui em 2018, ó, ele filtra por 2018. Se eu clicar em 2019, ele filtra por 2019, certo? Só que aqui ele está apenas pegando essa tabela dinâmica. Eu quero que ele pegue essa tabela dinâmica. Então, para isso, eu vou clicar aqui, ó, nessa aba opções, né, que está relacionada a essa caixinha que eu acabei de criar, conexões com o relatório, e vou habilitar também a outra tabela. Então, ele está habilitado as duas tabelas dinâmicas e vou dar um OK. Por que isso? Porque quando eu faço isso, agora, ó, meu gráfico muda em relação às vendas de acordo com o ano que esses fornecedores eles venderam, tá? Aqui também eu posso estar trocando também o nome, né, para fornecedores. Ok. Aqui, pessoal, eu consigo também arrumar. Ele tá aqui, na verdade, um embaixo do outro. Eu posso colocar aqui como duas colunas, né? Fica mais bonito de se ver. Eu posso diminuir essa caixinha aqui, ó. Vamos diminuir essa caixinha. Se eu não quiser essa data aqui aparecendo, eu clico aqui e vou lá em configuração de segmentação e tiro aqui o exibir o cabeçalho, tá? Dou um OK e aí eu tenho agora duas opções, né? E clico aqui e ele vai mudar para mim o meu gráfico de acordo com o ano, tá bom? Agora eu vou aproveitar e vou fazer um gráfico também. Aqui eu vou colocar o nome do meu relatório, né? Então vai ser relatório. Vamos colocar aqui uma função para ele ficar um título dinâmico, né? Eu quero que ele mude para mim o título. Então, é palavra, vou colocar em aspas, relatório. Vou colocar uma barra, né, para poder separar, para ficar bonitinho. Vou colocar esse ezinho ao contrário, né, esse ezinho. E vou selecionar essa tabela de filtro, tá bom? Vou dar um Enter. Olha, ele já escreve relatório 2018. Se eu mudar aqui, ó, ele muda lá, tá? Então, para ficar mais bonito, eu vou mesclar, centralizar. Vou deixar, na realidade, um tamanho maior. Vou colocar um fundo também para ficar bonito, combinar com o nosso relatório, né? Vocês podem personalizar aí depois o relatório de vocês. E agora eu vou fazer um gráfico. Para fazer um gráfico, eu vou criar aqui uma tabelinha aqui do lado. Vou fazer em relação aos fornecedores, o gráfico. Acho que são só os 3 fornecedores que eu tenho, né? Não preciso de total. Aqui, pessoal, quando eu pego, é como se eu estivesse copiando a tabela, tá? Eu clico aqui na primeira opção, ele aparece a primeira palavra. Aí, se eu arrasto, ele entende que tem que trazer para mim as informações da tabela, tá bom? Ok, então vamos lá. Vou selecionar essas informações e vou criar um gráfico de coluna. Vou criar um gráfico de coluna. Ok. A gente pode colocar aqui embaixo esse gráfico. Se quiser mudar a cor, pode mudar. Olha que legal. A gente muda o ano, além de mudar a tabela, muda também o gráfico, né? Então, tem essa vantagem também, né? Vamos mudar aqui a cor, vai ficar colorido. O gráfico eu vou deixar colorido. Vamos lá, olha que legal, tá? Então, isso aqui seria um relatório aí dinâmico, né? Com facilidade. O que a gente trabalhou com tabela dinâmica, trabalhamos aí com segmentação de dados, que está relacionada a esse botão, tá?
Vocês podem, para ficar mais bonito ainda, deixa eu só diminuir aqui. Vocês podem colocar, olha, aqui não consegue colocar para frente, né? Então a gente vem aqui em opções, avançar, trazer para frente. Aí fica mais fácil também para você imprimir, né? Então, vou aumentar um pouquinho o gráfico aqui para ajustar. Ficou bem em cima, né? Vamos diminuir um pouquinho. E aí, ó, ele continua aí do mesmo jeito, trabalhando da mesma forma, né? Então a gente tem aqui esse gráfico interativo, eu acho muito mais fácil de trabalhar, fica mais visível, né? Conforme a gente muda aqui para 2019, ele muda o gráfico. Então você tem aí dois tipos de fazer relatório: um relatório interativo, trabalhando com tabela dinâmica, e você tem um relatório aí simples aí que você pode fazer, né? Colocando um gráfico aí, os gráficos, colocando as informações também. E aí você pode personalizar esses gráficos também, né? Deixar mais bonito, conforme você for fazer esse relatório, tá? Aqui também eu poderia colocar uma tabela, um contorno, para poder imprimir, ficar mais visível, tá bom? Mas é isso, pessoal. É para vocês aprenderem a fazer relatório. Então, resumidamente, eu consigo trabalhar com um relatório simples e esse relatório interativo, tá? Lembrando que o relatório interativo, eu faço uso aí da minha tabela dinâmica e ele fica aí bem intuitivo aí para a gente poder trabalhar aí com vários anos ou com vários relatórios, né? Com várias, vocês podem personalizar em relação a porcentagem, trabalhar com gráfico de porcentagem, eu poderia fazer, eu fiz aqui em relação ao faturamento, né? Poderia pegar os fornecedores, fazer um gráfico de pizza em relação ao desempenho, tá? Então ele fica muito legal essa parte aí de trabalhar com relatórios. Pessoal, é só isso, tá? Dúvidas pode chamar no chat, qualquer coisa, e a gente tira dúvidas. Até mais.